Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais esse momento de culto. Nós estamos com saudades dos nossos cultos presenciais, eu creio que todos estão sentindo falta, mas ainda estamos sob orientação de mantermos o distanciamento, de evitarmos a aglomeração. Então, pelo menos até o dia 31 de maio, nós não vamos ter os nossos cultos presenciais ainda. Vamos continuar orando aí, torcendo para que a partir de junho, nós possamos começar a voltar. Claro que tudo isso vai depender de como vai desenvolver ainda a questão da pandemia, Mas ficamos felizes porque temos a oportunidade de, através dessa ferramenta também, através de vídeos, nós podermos continuar celebrando o culto ao nosso Deus. Nós podermos compartilhar da palavra, você aí no seu lar, onde você estiver, você poder também ter esse momento, de celebração a Deus. E seja de forma presencial, ou seja através de vídeos, nós celebramos esse culto em nome e na presença do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você aí no seu lar, aonde você estiver. Convido então, de forma muito especial, se você puder parar um pouquinho do que você está fazendo e nós então celebrarmos esse culto a Deus. Quero recebê-los com uma palavra bíblica que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos do 3 até o 6. Diz assim: Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Nos chama a atenção esse pedido humilde dos discípulos, quando Jesus começa a ensinar para eles a respeito do perdão. De certa forma, eu entendo que eles percebem que o padrão de Cristo é muito maior que o nosso. E eles se dão conta que eles precisam aprender muito ainda, que eles têm muito a aprender e que a fé deles precisa ser aumentada. E eles fazem esse pedido, Senhor, aumenta-nos a fé. E eu creio, irmãos e irmãs, pelo menos para mim é assim, muitas vezes eu me deparo com situações e eu faço esse pedido ao Senhor. Primeiro, eu digo, perdão, Senhor, preciso melhorar muito ainda. Aumenta a minha fé. E nesses dias tão difíceis que passamos, onde a nossa fé está sendo muito provada também, não só por causa da pandemia, mas em tantas situações que nós passamos no nosso dia a dia, passamos na nossa vida, muitas coisas que nos empolgam, nos animam, nos fortalecem, mas passamos por coisas também que muitas vezes nos desanimam. Que nós possamos buscar com humildade ao Senhor, para que Ele nos ajude na nossa falta de fé, para que Ele aumente a nossa fé, para que nós possamos passar pelas tempestades sem desanimar, testemunhando, glorificando a Deus. Eu quero concluir ainda essa palavra com o texto das senhas diárias para hoje. Colossenses 2, versículos 6 e 7, diz assim: já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Hein? Nós vamos cantar um louvor, esse louvor diz, descansarei, pois sei que Tu és Deus. A nossa fé, nós buscamos a cada dia aumentar a nossa fé, não só para vencermos as lutas, não só para conquistarmos as bênçãos que vêm do Senhor, mas também para vivermos o Evangelho, descansar na presença dEle mesmo no meio das tempestades.
cantemos esse louvor. O Guto, com a sua equipe, estará nos conduzindo a Deus com esta canção, e assim nós vamos todos juntos louvar ao nosso Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Convido a nós fazermos a leitura, texto de Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. Diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre.
Amém. Queridos irmãos e irmãs, quero chamar a atenção para o início dessa leitura. Nós lemos aqui um trecho da carta de Paulo para a igreja em Éfeso, para os Efésios, né? E no início desse texto que nós lemos, Paulo ele destaca o seguinte: eu quero me pôr de joelhos por esta causa. Lemos, né? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Não era muito comum entre os judeus naquela época orar de joelhos. Era mais comum orarem de pé. Paulo ele diz: por esta causa me ponho de joelhos. E Paulo era um judeu. Você deve ter acompanhado já em algum filme, alguma cena, talvez até ao vivo, né? Talvez até uma cena real, de uma pessoa sendo abordada, geralmente uma autoridade, a polícia, né? Abordando um suspeito e pedindo que ele se coloque de joelhos, que ele se renda. É muito comum nós vermos isso nos filmes, né? Quando alguém é pego, às vezes o inimigo, o vilão do filme pega o mocinho e ele tem que se colocar de joelhos, ou às vezes o mocinho no final geralmente pega o bandido, né? E aí ele tem que se colocar de joelho numa forma de assim estar se entregando, estar se rendendo. E eu gosto de pensar, né, nesse sentido do colocar-se de joelhos. Deus ele vai ouvir a nossa oração. Se é uma oração sincera, todo o nosso coração, Deus vai ouvir a minha, a sua oração. Se você estiver de pé, se você estiver sentado, se você estiver deitado, tem pessoas que deitam ali na sua cama antes de dormir e ali faz a sua oração. Ou de joelhos, ou prostrado com o rosto no chão, com o rosto na terra. Se a nossa oração é sincera, Deus ele vai ouvir. Mas eu gosto de pensar nessa forma de joelhos, como uma forma de nos rendermos completamente a Deus. Uma forma de assim nos humilharmos diante da presença do Senhor. E deixar que Ele tome a nossa vida. Deixar que Ele seja Senhor na nossa vida. Volto a repetir, não quer dizer que Deus não escuta as nossas orações de outra forma. Se é uma oração no coração sincero, Deus vai ouvir, independente da posição que você estiver. É claro que não vamos também nos achegar a Deus de qualquer maneira, né, sem reverência nenhuma. Temos que ter uma reverência diante de Deus. Mas nem sempre é possível nos ajoelhar ou nos prostrar. Mas o colocar-se de joelhos é uma rendição. E também podemos entender no sentido de um clamor ainda mais sério. De uma busca ainda mais intensa a Deus, numa total rendição. Ao contrário do que acontece às vezes nas cenas de filme, não para sermos esbofeteados ou presos, mas diante de Deus, morrermos para nós mesmos e sermos ali preenchidos da presença do Senhor. Em outros vídeos eu já chamei a atenção para a importância da oração e mais uma vez eu destaco, vamos continuar firmes, tendo uma vida de oração. O cristão precisa ter uma vida de oração. E nesses dias, se eu perguntar por qual causa você tem orado, por qual motivo você tem se colocado de joelhos muitas vezes, é claro que eu creio, muitas pessoas têm orado, têm clamado a Deus pelo fim dessa pandemia, para que essa tempestade passe, para que as coisas voltem ao normal. E que bom, vamos continuar orando. Ore pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, ore aquilo que vier no seu coração, ore louvando, engrandecendo a Deus, mas eu quero chamar a atenção pelo motivo que Paulo está orando aqui. Paulo ele diz, por esta causa eu me ponho de joelhos. Por qual causa? Paulo está orando para que a igreja de Éfeso, para que os cristãos em Éfeso continuem firmes,
para que eles sejam cada vez mais preenchidos com a presença do Senhor, para que eles se tornem morada do Senhor. Porque a igreja de Éfeso estava num ambiente, digamos, um ambiente hostil. A cidade de Éfeso é onde abrigava o templo da deusa Diana. Então, uma cidade muito idólatra. E, de repente, ali as pessoas viverem outra fé, pregarem outro Deus. Era um desafio muito grande. E muitos, talvez, por medo até de retaliações, por medo da perseguição, talvez até desanimavam. Então, a oração que Paulo faz, o clamor que Paulo faz de joelhos, é para que eles continuassem firmes. A partir do versículo 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos. Versículo 17, para que Cristo habite no coração de vocês. Versículo 19, para que vocês conheçam o amor de Cristo que excede todo entendimento. E sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a palavra que eu deixo para nós hoje, ore sim, pela sua vida, pela vida da sua família, ore para que essa pandemia ela passe, ore pelos seus sonhos, aquilo que você tem buscado tantas vezes, né, diante de Deus. Mas não se esqueça de dobrar os seus joelhos e orar, para que Deus te fortaleça cada vez mais. Para que nós consigamos ser cristãos, ser igreja, mesmo nesse momento difícil que nós passamos. Nesse mundo nós passamos por muitos momentos difíceis, não é só agora. Muitas vezes a nossa fé vai ser desafiada, muitas vezes nós vamos ser tentados a desistir. Mas ore, busque o Senhor para ficar firme e ore também pelas outras pessoas, pelos outros cristãos, para que fiquem firmes, para que conheçam o amor de Cristo, para que sejam tomados de toda a plenitude de Deus. A oração de Paulo é para que a igreja em Éfeso viva o ser igreja na prática. Que eles testemunhem com a vida deles, para que eles suportem firmes as lutas, as adversidades. E no final ele encerra dizendo, para que Deus seja glorificado. Versículo 21 ele diz, e a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Assim Paulo encerra esse trecho dessa carta, para que toda a honra e toda a glória seja dada a Cristo Jesus. Cristo é glorificado quando nós vivemos o amor dele, quando nós vivemos o Evangelho, quando nós testemunhamos não só com a nossa boca, com as nossas palavras, mas quando nós testemunhamos o Evangelho com a nossa vida, seja no meio das lutas, seja no meio de uma pandemia, ou seja, quando tudo estiver tranquilo. Possamos viver a cada dia esse Evangelho. Deixar que Cristo habite em nós. Possamos cada dia mais conhecer e fazer conhecido o amor de Cristo que excede todo entendimento. Convido para nós termos uma palavra de oração. Pai, eu quero te louvar por esta oportunidade de mais uma vez poder compartilhar da tua palavra. E pedir, Senhor, fortalece-nos a cada dia. Ajuda-nos a viver, Pai, o teu Evangelho, a testemunhar o teu Evangelho por onde passarmos. Seja no meio das tempestades, seja nos lugares tranquilos, mas que aonde estivermos, possamos, ó Pai, viver o Evangelho, sermos fortalecidos no Senhor. Pai, fortalece-nos para que não desanimemos, Pai, muito pelo contrário, cada dia estejamos mais fortes para viver aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Para sermos instrumentos nas tuas mãos também,
para levar esse evangelho, para testemunhar o teu evangelho para tantas pessoas que ainda precisam ouvir. Para as pessoas conhecerem esse amor do Senhor, que excede todo o entendimento. As pessoas possam sentir a tua paz através do nosso testemunho, através daquilo que o Senhor fez e faz na nossa vida. Assim nós oramos e concluímos com as palavras que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Convido para nós cantarmos mais uma canção que diz: firmes nas promessas do Senhor Jesus. Vamos caminhar firmes no Senhor, firmes nas promessas, certos de que Ele já fez coisas maravilhosas na nossa vida e muitas ainda vai fazer. Cantemos. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê da sua paz. Amém. Vamos e sirvamos ao Senhor com alegria. Amém.